Olá, meu nome é Andrei Soares, sou oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia, do Hospital Albert Einstein. Estou aqui com meu amigo Stênio Zec. O Stênio recentemente entrou para a coordenação do Centro de Urologia, de Uro-Oncologia do Hospital AC Camargo, é urologista, e hoje a gente recebe o Vinícius Carreira. Vinícius é um grande amigo, parceiro no LACOG e oncologista clínico da Clínica AMO em Salvador. Obrigado pela presença, Vinícius. Então hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre o evento que a gente disse, esqueci até de falar. O Stênio é presidente fundador do LARC, que junto com o LACOG acho que são duas organizações bastante importantes no cuidado do paciente oncológico, e principalmente aqui a gente falando de rim. E a ideia é que a gente nos reunimos para fazer uma discussão do que seriam os melhores tratamentos do paciente com câncer renal, então desde o início do tratamento do paciente com doença localizada até as linhas mais posteriores dos pacientes com doença metastática. Então eu queria começar perguntando aqui para o Vinícius, o que a gente pode esperar, o que foram as diversas mudanças aconteceram, né? O que a gente pode esperar em relação a essas mudanças, quais são as perspectivas e dos novos tratamentos para o paciente com a doença metastática? Sim, Andrei, eu diria que esses últimos 2 anos no tratamento do câncer renal houveram diversos avanços, diversos trabalhos científicos apresentados que mexeram muito no cenário da doença sistêmica, tanto na segunda linha quanto na primeira linha, inclusive na integração de se faz ou se não faz cirurgia na doença metastática. E um dos objetivos dessa reunião é discutir no time multidisciplinar entre cirurgiões e oncologistas qual deve ser o tratamento para cada tipo de paciente, a gente conseguir individualizar. Então, por exemplo, a imunoterapia com o estudo CheckMate 204 da combinação IP-nivo se mostrou benéfico em termos de sobrevida global com o comparador prévio, que era o sunitinib. Então, mas será que esse tratamento é para todo mundo? Será que a gente pode estratificar para otimizar melhor? Sabe que os custos de oncologia vêm aumentando de forma exponencial e a gente ainda não tem marcadores preditivos de resposta para esses pacientes, então a gente tem que tentar selecionar com as ferramentas que a gente tem disponível qual é o melhor paciente para cada tratamento. Além disso, agora a gente tem que saber quando e se integrar a terapia nefrectomia citoredutora na doença metastática. Então, uma reunião que envolve líderes de opinião na área de urologia e de oncologia para discutir especialmente esses pontos é muito importante e é uma iniciativa que eu fico muito feliz de estar participando. Você acha que em relação a dado clínico mesmo, quando a gente fala do CheckMate 214, né, nivolumab e ipilimumab, quer dizer, quem são os pacientes talvez ideais para receber a terapia? E se você acha que isso é a nova barra que a gente tem que alcançar, quer dizer, todo mundo que vier, uma pena que todos os estudos eles estão comparando com o que seria o padrão sunitinib, até na época de recrutamento, mas você acha que essa é a nova barra que a gente deve alcançar? Veja, o landscape, o cenário de tratamento da primeira linha é um cenário que vem mudando ou tem capacidade de mudar a cada 6 meses. Pelos estudos que estão em andamento, que a gente sabe que está em andamento e que os dados estão para ser apresentados, esse tratamento que virou primeira linha, que é a combinação de 2 imunoterapias, um anti-PD1 mais um anti-CTLA4, que é ipilimumab mais nivolumab, esse paradigma de tratamento como primeira linha pode mudar. A gente não sabe se precisa de um combo de imunoterapia, existem alguns ensaios que estão perto de ser publicado que é só um anti-PD1 ou um anti-PDL1, às vezes em combinação com anti-tirosina quinase. Então a gente hoje seria a primeira linha, mas não para todos os pacientes, especialmente os pacientes de risco intermediário e risco ruim, pelos critérios do IMDC, que é o critério internacional. Então a gente ainda tem, cada vez que lança um trabalho desse, a gente faz mais perguntas e a gente não sabe exatamente quem é o paciente. Um dos objetivos dessa discussão é a gente tentar colocar numa caixinha que paciente vai derivar maior benefício para cada tratamento. O PDL1, em algumas situações, ele ajuda um pouquinho, né?
Então, para o câncer de pulmão, a gente sabe que a marcação de PDL1, para uma das imunoterapias, ela ajuda um pouco ou não. Ela ajuda em algum cenário no câncer renal, a marcação de PDL1 ou não? Do ponto de vista investigacional, eu acho interessante a gente continuar estudando o PDL1. Em alguns trabalhos mostra que talvez tenha um pouco mais de taxa de resposta, né, quando tem uma expressão mais elevada, mas isso não traduz talvez em ganho de sobrevida, que os pacientes com baixa expressão de PDL1 também derivam benefício. Então, assim, em termos gerais, não deve ser utilizado para guiar o tratamento. Entretanto, acredita-se que a gente ainda tenha muita dificuldade em saber utilizar a marcação imunohistoquímica do PDL1, porque a gente sabe que são diversos kits, diversas metodologias, sabe que tem a heterogeneidade tumoral, né? Às vezes você está avaliando a imunohistoquímica de uma peça renal que foi operada alguns anos atrás, você está com metástase agora, a doença é outra, né? Então a gente ainda não aprendeu a usar esse marcador direito. Então os trabalhos que levaram à aprovação do combo de imunoterapia não exigem uma hiperexpressão de PDL1 como em câncer de pulmão, por exemplo, na primeira linha. Você acha que ainda existe espaço para terapia com TKI, por exemplo? A gente fala das drogas mais antigas, sunitinib, pazopanib. Existe espaço para a gente tratar esses pacientes? Acredito que sim. Os pacientes com câncer renal metastático, que pelo critério de Motzel, pelo critério do IMDC, não têm fatores de risco e são classificados como de bom prognóstico, esses pacientes têm uma excelente resposta aos inibidores de TKI, como sunitinib, pazopanib, inclusive a recomendação de alguns guidelines, como o NCCN, um guideline recentemente publicado do grupo uro-oncológico da Espanha, recomenda inibidor de TKI para os pacientes de bom risco. Então, eu acredito que ainda há espaço para o TKI no cenário do câncer de rim metastático. Outro ponto é que desses novos tratamentos para a primeira linha, o que tem talvez a menor taxa de progressão de doença como melhor resposta sejam alguns dos TKIs, como por exemplo o cabozantinib. Acho que esse é um ponto importante, mas voltando em relação ao que você falou, paciente de baixo risco, tem um dado que, claro, não é randomizado, que nem a gente está vendo, né, que a gente está discutindo, mas é o dado do Rini mostrando que esses pacientes, em geral, eles têm uma perspectiva de fazer só acompanhamento, né? Então, a gente diminui a toxicidade do paciente, diminui a toxicidade para o sistema, na parte financeira. A gente vê que uma boa parte desses pacientes passam bastante tempo aí, mais do que um ano, sem necessitar de tratamento inicialmente. E tem alguns pacientes metastáticos com uma doença indolente, aparece uma metástase aqui, logo, depois daqui a alguns meses no outro, e às vezes você pode só ir ressecando e protelar a medicação. Então, acho que seria muito bom a gente discutir um pouco isso. Aquele paciente que ele é metastático, mas podemos não tratar de início, ou ele é metastático, mas a gente pode controlar com uma cirurgia, uma radiofrequência e postergar um pouco a medicação. Acho que aí onde fica o TKI nesse momento, né? Sim. Porque, quer dizer, ele vai ficar para esse paciente que provavelmente é o paciente que você está falando, que a gente consegue manter qualidade de vida sem tanto custo. Essa é a pergunta, talvez, E aí esse paciente, na progressão, de repente, ele já não é tão de bom prognóstico, assim, ele perde o momento do TKI, né? Perfeito. Só contextualizando, eu acho que a Brian Rini foi muito feliz num trabalho prospectivo que ele fez alguns anos atrás, que ele incluiu pacientes com câncer metastático de rim, de bom prognóstico, e acompanhou com exames de imagem e deflagrou tratamento só na progressão e viu que a taxa de progressão e a taxa de morte de câncer específica era muito baixa nos pacientes que faziam vigilância da doença, mostrando que tinha segurança oncológica em você seguir de forma bastante controlada um grupo pequeno de pacientes. Geralmente pacientes que têm metástase metacrônica mais de um ano depois da ressecção do tumor primário. Seria bom risco, praticamente? Seria o bom risco, exatamente. Então, o bom risco, realmente, você está nessas duas opções, digamos assim. Mas um bom risco que tenha sintomas relacionados à doença, talvez valha a pena o tratamento, e aquele paciente que tem, por exemplo, a metástase metacrônica, que surgiu em alguns sítios que a gente sabe que são menos agressivos, como pulmão ou linfonodo, a gente poderia seguir
ou até, se possível, discutir a metastasectomia, que em alguns pacientes pode ser curativo. Eu acho que esse ponto que você levanta é bastante importante. Você aprende doença hepática, doença óssea, em pacientes com sistema nervoso central. Sistema nervoso central, é complicado. Não é um prognóstico não é muito bom. Então, às vezes, talvez esses pacientes a gente tem que tomar cuidado. Apesar de que, se não estou enganado, o PP do Rini não cita muito isso especificamente. Mas eu acho que sim. Acho que sítio de metástase também é uma coisa que a gente pode nos preocupar. Só uma coisa nessa questão de escolher o tratamento, como está mudando muito rápido e o custo é um problema verdadeiro e prático. O cirurgião opera o doente, o paciente se afeiçoa a gente, às vezes ele fica metastático lá na frente, e a gente já viveu isso. Então os pacientes voltam, doutor, me falaram para eu tomar tal remédio, eu tomar tal medicação, etc, etc. Então eu queria fazer uma analogia como cirurgião, porque acho que é importante a gente poder reforçar ou deixar tranquilo o paciente, né? Está muito claro para mim, parece que esse bom risco, ok, vai bem com inibidores de TKI, o mau risco, a combinação do Ivunip e tal, mas, e a gente sabe do intermediário também houve benefício. Mas, por exemplo, uma analogia hoje em câncer de próstata, risco intermediário, que é o mundo de pacientes, tem um intermediário favorável e um intermediário desfavorável. Então, eu estou perguntando, não, lógico que baseado em evidência, a gente sabe que o benefício maior da combinação dos dois imunoterápicos também é por risco intermediário. Mas eu pergunto que é um refinamento, se é possível fazer isso, eu posso estar enganado, nesse universo de pessoas que são intermediárias. Acho que vai mais o feeling clínico do oncologista de vocês do que o dado clínico atual, até pensando em contenção de gasto, na fonte pagadora. Você conseguiria identificar um grupo de intermediário onde fala assim, puxa vida, aqui eu ainda acho que eu posso ir bem com uma terapia-alvo, esse aqui eu já acho que é melhor entrar com imuno. Até porque de algum momento ou outro a gente vai trocar, sequenciar a droga. Existe isso ou não? A gente deve partir para a imunoterapia? Essa pergunta foi excelente. E a resposta é uma resposta de $1 milhão, quem tiver essa resposta. Apesar de todo o avanço na oncologia de precisão, em diversas patologias, especialmente pulmão, que hoje a gente consegue saber exatamente qual é a mutação driver e oferecer um tratamento específico que vai beneficiar aquele paciente. Apesar de todo o avanço da oncologia, no câncer renal avançado, a gente ainda utiliza de marcadores clínicos laboratoriais para definir se o paciente é de risco bom, intermediário ou ruim. Então, há ainda uma falta, talvez, de refinamento. Existem alguns dados investigacionais com mutação de alguns genes, como o BAP1, PBRM1, que, além de ser prognóstico, algum deles parece ser preditivo também à resposta TKI. Então, não hoje, mas talvez em breve, a gente, com alguma avaliação mutacional dos tumores, a gente possa descobrir qual é aquele paciente que tem um drive mais voltado para a terapia antiangiogênica e qual é aquele paciente, digamos assim, mais inflamado, que teria uma resposta melhor com tratamento imunológico. Hoje na clínica não tem como. Eu diria que é muito difícil hoje a luz dos dados. Se a gente, quando nós tivermos a opção de usar, né, tem que lembrar que ainda não está na nossa mão, está muito próximo de estar na nossa mão, mas hoje, com a luz dos dados e com a ausência de refinamento de quem é o paciente, é muito difícil não oferecer, porque realmente o impacto desse tratamento foi muito importante nos pacientes, nos dois grupos, né, de mau prognóstico e de prognóstico intermediário, então fica muito difícil a gente não colocar. Para a gente finalizar, o último assunto, que é VEDET, a gente vai discutir até em um outro momento com um pouco mais de profundidade, mas acho que interessa muito a discussão multidisciplinar, né? É a nefrectomia. Qual o papel da nefrectomia à luz das novas imunoterapias? Porque a gente tem à luz das antigas imunoterapias, a gente tem recentemente uma grande discussão em relação ao TKI. E até o momento de operar frente aos imunos. Né? E agora com a nova imuno? Não, essa realmente é o que mexeu um pouco assim nas reuniões multidisciplinares, né, na comunidade urológica e oncológica, foi realmente a apresentação do estudo Carmina, que tentou colocar o papel da nefrectomia citorretora na doença metastática. Assim, o que a gente sabe como verdade ou mais próximo da verdade é que na era da interleucina e do interferon, fazer nefrectomia citorredutora, baseado em estudos, 2 estudos pelo menos, um do SOG e um do IORTC, e na meta-análise, tinha com certeza um ganho em sobrevida na nefrectomia citorredutora.
Depois a gente avançou no tratamento do câncer renal, a partir de 2005, com a aprovação de sunitinib, sorafenib e outros TKIs, e a gente continuou operando esses pacientes usando o racional antigo, sem saber se isso teria impacto. Existiam alguns estudos retrospectivos mostrando que tinha benefício, mas é muito difícil você, à luz de estudo retrospectivo, que tem todos os viéses envolvidos, você tomar essa definição. E foi muito interessante que, apesar da dificuldade de se conduzir um estudo prospectivo de nefrectomia citoredutora, foi apresentado com mais de 300 pacientes um estudo mostrando que talvez não seja necessário, pelo menos é não inferior, você não oferecer a nefrectomia citoredutora, talvez quebrando um paradigma antigo. Entretanto, a evolução do tratamento do câncer renal está sendo tão evoluído que quando esse trabalho foi apresentado, o novo padrão de tratamento, de novo, é uma imunoterapia. Então, será que essa verdade apresentada para o estudo Carmina se mantém agora com essas novas imunoterapias? Então, a gente não sabe. Mas, eu vi isso, uma das grandes críticas do Carmina é o baixo recrutamento do paciente de bom risco, né? Porque 1001 motivos. Então, eu perguntaria, você como oncologista, se você fica totalmente confortável, ou totalmente muito pesada, você fica confortável em contraindicar uma nefrectomia no paciente de bom risco? Voltando ao baseado no Carmina? Voltando ao Carmina, primeiro que... É claro que a gente puxa a sardinha para o nosso lado como cirurgião, né? Não, mas... foi fantástico o Carmina por dois motivos. Primeiro que foi um estudo não patrocinado pela indústria farmacêutica, foi um estudo multi-institucional acadêmico, e segundo, conduzido por um urologista. Realmente foram só incluídos pacientes de risco intermediário e alto risco. Pacientes de bom risco são candidatos ainda à nefrectomia citoredutora. Mas mesmo nos pacientes de risco intermediário alto, o recrutamento foi muito baixo, em torno de um paciente por ano por centro. Muito abaixo do que se trata nesses centros, pensando-se que poderia ter talvez um viés de seleção pré-tratamento. Aqueles que talvez a pessoa tivesse dúvida, colocou no trabalho, e muitos pacientes talvez de risco intermediário foram operados. Então, a reprodutibilidade externa desse trabalho fica questionada por conta de que talvez a população que foi estudada não é a população real do nosso consultório. Bom, eu queria agradecer ao Estênio, queria agradecer ao Vinícius, queria pedir para todo mundo aí ficar atento e ligado no que logo nossos grupos, o LACOG e o LARC, vão acabar apresentando o que foi discutido na reunião, e isso provavelmente a gente deve fazer aí uma publicação para que a gente deixe aí uma facilidade, ou que a gente faça uma revisão para que todo mundo possa aproveitar isso no dia a dia. Obrigado, Vinícius, obrigado, Estênio, e espero vocês de novo em São Paulo para a gente conseguir gravar outras vezes, Vinícius. Obrigado.